Abram suas Bíblias em Efésios 2. Nós vamos ler um trecho muito conhecido de todos, mas nós vamos ler daqui a pouquinho, tá bom? Eu quero agradecer aí o convite, a confiança dos irmãos, né? De confiar a pregação a uma pessoa que tem pijama no nome, é um risco completo, né? Autoridade zero, por isso que eu vim de paletó, para ver se trazia um pouco mais, né, de autoridade, porque com o nome divulgado não ajuda. Mas eu quero conversar com vocês sobre o poder do Evangelho e como ele quebra as barreiras relacionais. A gente fala muito do Evangelho, fala muito a expressão Reino de Deus, mas eu receio que muitos de nós não conseguiriam explicar essa expressão numa pergunta a queima-roupa. Se alguém te falar assim, o que é o Evangelho? Aí você fala assim, uma boa notícia. É uma notícia nova. Qual é a boa nova? Como que pode existir uma boa nova depois de 2000 anos? Eu não sei se é só eu que às vezes sou meio crítico com a nossa própria fé, que eu fico assim e falo, gente, como que alguém pode dizer que o Evangelho é uma boa nova? Se isso está sendo contado há mais de 2000 anos, o que tem de novo nisso? Você nunca se perguntou isso? Não, eu fico me fazendo essas perguntas. Como explicar para alguém que nunca teve contato com isso, sem nenhum trejeito evangélico? Uma das coisas que eu faço lá num grupinho de discipulado que a gente cria de tempos em tempos, é que no nosso segundo encontro eu faço uma tarefa com eles. Eu falo, olha, me envia um e-mail descrevendo quem é Jesus, sem nenhum clichê evangélico. É um sofrimento, é uma tortura para os meninos. Eles geralmente não dá conta, porque não consegue às vezes traduzir do jeito que tem que traduzir. E justamente porque a gente para de refletir sobre isso, o significado do Evangelho, o significado do Reino de Deus, e o que é isso que a gente diz que crê e compartilha. Na verdade a gente só crê, porque a gente não compartilha mais, né? Já faz muito tempo. E a gente acha que todo mundo já teve contato com isso. O que isso quer dizer e o que isso implica na nossa vida? O que na sua e na minha vida existe de realidade do Evangelho? O que a realidade do Evangelho está provocando na sua vida em termos de quebrar barreiras relacionais? São essas coisas que inquietam o meu coração e um pouco disso que eu queria trazer nessa noite. A gente fez uma série lá no um dos cultos lá da igreja, na quarta-feira, e a gente trabalhou as orações de Jesus na cruz. E eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, mas há um livro do Eugene Peterson que ele trabalhava um pouco dessas coisas, e eu fiquei instigado e resolvi estudar mais, e nós fizemos uma série sobre isso. E uma das orações que Jesus faz, né, que o Eugene Peterson diz lá em um dos seus livros, é quando ele vira para o seu discípulo amado e para a sua mãe, e ele diz para João, fala assim, olha, João, aí está a sua mãe. E ele vira para a mãe dele, né, para Maria, e fala assim, olha mãe, aí está o seu filho. E é importante a gente perceber o que Jesus estava querendo dizer com isso, porque Jesus não disse nada por acaso e nada solto. Jesus não dá, como a gente diz aqui, ponto sem nó. E a gente precisa então perceber o que Jesus está comunicando com a gente quando ele tem esse diálogo na cruz com o seu discípulo e com a sua mãe. Jesus está inaugurando para a nossa vida uma nova realidade de família, um novo paradigma de vida, um jeito novo de ser família, que agora a família já não é mais discernida, delimitada, estabelecida por um vínculo sanguíneo como a gente conhece. Mas agora, a partir da realidade do Reino de Deus, a partir do sacrifício de Jesus, família é estabelecida por um sangue que custa muito mais caro do que o que corre nas nossas veias. Na verdade, a partir da realidade de Jesus, nós temos parente e família. E aqui é família. E quem não está aqui é parente. E muitas vezes os parentes vão ter que entender que nós estamos cuidando da família. E se eles quiserem virar família, nós estamos convidando eles para ser família com a gente. Mas a partir da realidade de Jesus, nós somos inseridos numa nova realidade, que é a realidade de família no paradigma de Jesus. E a igreja, irmãos, comunidade de fé, é a inauguração, é a reunião dessa nova família, dessa comunidade sobrenatural. Alguma coisa que não consegue viver e continuar só por questões de afinidade, por questões de mesmo sangue familiar, assim, parental na verdade, por questões de sobrenome. Mas é um povo que se reúne por um compromisso e um sacrifício maior do que o que a gente tem por aí.
E aí, diante disso, eu queria que você avaliasse comigo que é muito comum nós percebermos comunidades de fé, algumas igrejas, que se formam por afinidades. Grupos que se ajuntam porque são mães solteiras, porque são motoqueiros, porque são skatistas, porque são de determinada classe social. Ou comunidades que se juntam porque são jovens, né? Um problema que a gente acaba criando na vida dos meninos, que a gente diz que existe um ministério de jovens. Aí depois que os meninos não são jovens mais, eles não sabem qual que é o ministério deles. Isso acontece muito nas nossas igrejas, né? Jovem é uma faixa etária, não é um ministério. Não tem isso na Bíblia. A gente tem que ensinar os meninos a serem jovens missionários, jovens evangelistas, jovens pastores, jovens mestres. Mas aí a gente vai agrupando as pessoas por afinidades, e isso limita a gente em revelar o que é a comunidade sobrenatural que Deus está instaurando na vida das pessoas. Comunidades desse jeito podem até ter o Evangelho, mas somente por essas características elas não revelam o Evangelho. Eu não estou dizendo que igrejas são formadas por essas afinidades não têm o Evangelho. Elas têm o Evangelho, muitas delas têm. Mas elas não revelam o Evangelho, que é esse poder sobrenatural, não revela essa comunidade sobrenatural. Vamos ver isso na palavra de Deus antes da gente ler ainda Efésios 2. Quero lembrar você de João 4. João 4 é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. É interessante a gente perceber o que Jesus diz antes desse encontro. Jesus está com os seus discípulos e ele diz o seguinte: é necessário que eu passe por Samaria. Aí eu te pergunto, o que Jesus fez em Samaria além de encontrar com aquela mulher? Nada. Qual é a necessidade de Jesus? Um encontro, encontrar uma pessoa. A necessidade de Jesus era ter com aquela mulher. Na verdade, o relato depois não diz nem se Jesus tomou a água que pediu. Diz que ele encontrou com aquela mulher, teve uma conversa com aquela mulher e estabeleceu uma nova realidade a partir daquele encontro. Porque esse sim é um encontro que quebra barreiras, derruba muros. Eles eram inimigos sociais, inimigos culturais, inimigos hereditários, mas Jesus está ali e traz uma nova realidade, que é a realidade do Evangelho naquele lugar, para aquele povo. Jesus é quase irresponsável. Pense comigo que ele conversa com aquela mulher que tinha uma reputação péssima. Para começar, ela era mulher, que naquele tempo isso era um problema cultural. Segundo lugar, aquela mulher tinha 5 maridos, que nenhum era marido. Era uma cidade pequena, um povoado pequeno, consecutivamente, todo mundo sabia qual era a realidade daquela mulher. Aí Jesus conversa com aquela mulher, inaugura a realidade do Evangelho e envia ela para o campo missionário. Nunca fez uma escola bíblica dominical, não sabe 4 leis espirituais, não fez classe de missões, fez nada. Jesus manda ela em missões e o que acontece? Ela traz a cidade inteira. Ou Jesus é irresponsável, ou ele confia no poder do Espírito Santo, que a gente parece que não confia mais. Um encontro que produziu vários encontros, que quebrou várias barreiras e que estabeleceu e inaugurou uma nova realidade. Irmãos, aquela mulher não tinha as competências. Muito provavelmente você sabe muito mais a respeito de Jesus do que aquela mulher sabia. Mas aquela mulher estava cheia do Espírito Santo e encontrou com um homem que confiava poderosamente no Espírito Santo. E ela trouxe a cidade toda para Jesus. Porque ela entendeu que ali tinha estabelecido uma nova realidade. A realidade do reino de Deus. O Evangelho. Onde problemas de hereditariedade, problemas culturais e problemas sociais não são problema. Porque o Evangelho quebra tudo isso. Vamos ver isso no texto de Efésios 2. Efésios 2, no verso 11. A partir do verso 11. Até o 22. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora uma nova realidade, mas agora
em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual Ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Vamos orar mais uma vez? Eu estou fazendo alguma coisa errada no microfone? Que eu vi que deu uma microfonia aqui. Estou pegando em lugar errado aqui não. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra e por tudo que o Senhor já nos ministrou até aqui. Obrigado por cada música tocada que tocou o nosso coração. Obrigado mesmo, ó Deus, porque o Senhor criou várias maneiras de falar conosco. E nós te louvamos porque até aqui o Senhor já ministrou tanto na nossa vida. Continua falando agora, Deus, e ajuda a gente a sair daqui transformados no nosso entendimento pela realidade do Evangelho. Ajuda-nos a sairmos daqui todos entendendo, ó Deus, que o Senhor quebra muros, derruba barreiras e que o Senhor, ó Deus, instrumentaliza-nos para nós podermos contagiar outras pessoas, compartilhar com as outras pessoas e dar a oportunidade das pessoas experimentarem o que nós estamos vivendo nessa nova realidade. Fala conosco agora em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o texto de Efésios 2 é o texto que revela para nós quebra de muros, Jesus acabando com as barreiras, quebrando indisposições, e a gente tem então uma missão uma missão com aqueles que foram resgatados e reconciliados e que tiveram esses muros quebrados e essas indisposições resolvidas. Agora nós temos então uma missão dentro que revela e inspira fora. E isso é algo que deve incomodar a sua vida e a minha vida. Muitas vezes nós estamos bastante preocupados com ferramentas evangelísticas, com ações que a gente vai fazer fora, sendo que nós não estamos conseguindo resolver algumas coisas de dentro. E eu queria muito que você recebesse essa palavra com muita graça, com muito amor, porque Jesus deu para nós a principal ferramenta evangelística que nós temos. Jesus falou para nós o seguinte: o dia que vocês se amarem verdadeiramente, o mundo verá que eu sou Deus. Nisso saberão que são os meus discípulos, quando vocês se amarem verdadeiramente. O problema é que a gente não se ama de verdade. E aí parece que as pessoas não conseguem ouvir o que a gente diz, nem ver o que a gente faz. E nós precisamos então compreender isso que foi feito em nosso favor, para que dentro nós vivamos aquilo que nós podemos usufruir, que é essa comunidade sobrenatural, e isso se revele e inspire fora. O povo de Israel, que hoje pode ser representado pela igreja, sempre foi um povo separado, não é porque ele era um povo excluído, porque ele era um povo que não tocava, porque ele era um povo que se relacionava de luva. Não, era um povo separado no sentido de ser referência. Era um povo separado no sentido de que quando uma cultura entrasse por água abaixo e visse que aquilo que eles estavam empenhando ia trazer o caos, eles tivessem uma referência para onde olhar e dissesse assim: aquele povo sabe para onde está indo. E eu vou te dizer, o caminho que a sociedade está trilhando é um caminho que nós sabemos que vai entrar em caos. E a pergunta é: até que ponto a igreja está se mantendo como uma referência e não saindo do seu lugar que Deus a colocou para estar, para as pessoas poderem olhar e falar assim: ali tem um povo que sabe como viver família, ali tem um povo que sabe como criar filhos, ali tem um povo que sabe como fazer um casamento, ali tem um povo que sabe como educar as pessoas.
Até que ponto a igreja está sendo esse lugar? Ou as nossas estatísticas de divórcio, problemas na área de criação de filhos, problemas com educação, está sendo igual aos problemas de fora. Nós precisamos compreender que tudo isso que foi feito a nosso favor aqui em Efésios 2, foi feito para a gente ser um povo que mantém essa referência. Pessoas que agora entendem que as suas relações não têm mais indisposições, que nós não temos mais barreiras culturais, barreiras sociais, barreiras de cor, barreiras de idioma. O Martin Lloyd Jones dizia que uma das provas do Espírito Santo na vida dele era quando ele ia em uma igreja de um outro país, e ele chegava naquela igreja e se sentia família com aquele povo. Ele falava assim: nada explica isso a não ser a presença do Espírito Santo. Não tem como eu estar num lugar que eu não entenda a língua, que as pessoas nunca me viram, e eu ser acolhido da forma com que eu fui acolhido. Só uma ação sobrenatural de Deus pode explicar isso que eu estou vivendo aqui. E isso era uma grande prova na vida do Lloyd Jones, de que o Espírito Santo existia. Relações livres de fendas. Relações livres de fendas não ficam ofendidas. Gente que não coloca limites para você entrar na minha vida, na minha casa. Tem gente que diz que na igreja a gente também usa o mesmo ditado, né? Que em briga de marido e mulher não se coloca a colher. Não, irmãos, na igreja, em briga de marido e mulher, tem que meter a colher. Senão o casamento vai acabar. Nós existimos para isso, para misturar um na vida do outro, para sentar à mesa, para adentrar o coração do outro, para acessar a intimidade do outro. Lembra do evento de Gilgal? Um homem teve que confiar a sua intimidade na vida de outro homem para então viver uma nova realidade que Deus estava trazendo para eles. Aquilo, a terra prometida não foi adentrada sem antes um tocar a intimidade do outro, sem antes um homem se expor a outro homem e confiar aquilo que é a ferramenta dele de procriação. Aquilo que na vida de um homem é muito importante, confiar isso na mão de um outro homem. E um erro de 1 centímetro podia mudar de uma circuncisão para uma castração. Confiar a nossa vida um na vida do outro. Entrar um na intimidade do outro. A primeira coisa que eu vejo aí nesse texto, e queria que você visse comigo, nos versos 11 e 12, é que ele mostra para nós a nossa condição sem Cristo. Lembrem-se o que anteriormente vocês eram, está dizendo aí no verso 11. Vocês estavam sem Cristo, estavam separados da comunidade, eram estrangeiros quanto à aliança da promessa e não tinham esperança. Era um povo sem Deus no mundo. A nossa condição sem Cristo deixa para nós claro quais são os muros da vida. Qualquer pessoa que você conhece que não teve um encontro com o Senhor Jesus, tem esses muros. Quais são os muros claros desse texto? Separados biologicamente, ou seja, na carne. O muro do nascimento, você não nasceu na família certa. Se não fosse o sacrifício de Jesus, o ministério do apóstolo Paulo, nenhum de nós teríamos acesso a isso aqui. Nós não nascemos na família certa, entre aspas. Nós éramos um povo separados biologicamente, separados na carne. Outro muro de separação, separados na fé, incircuncisos, ou seja, havia um muro religioso. Nós não professávamos a mesma religião. Eu não sei se você sabe, mas na realidade daquele tempo, o templo tinha muros e pátios. E as pessoas não se misturavam. Dependia do nascimento, dependia da religião, dependia do pedigree, dependia da performance, dependia do bom comportamento. Que é outra realidade agora que a gente vive na realidade da graça. Que não vivemos mais pela performance da nossa fé. Que não vivemos mais pelo desempenho da nossa santidade. Outro muro, claro, aqui nesse texto é o muro social. Nós éramos separados socialmente, ou seja, separados de Israel, separados da aliança. Outro muro, o muro da esperança. Sem Deus no mundo, separados dessa esperança. Então, irmão, sem Cristo é divisão mesmo. É divisão por nascimento, por cultura, por idade, por comunidade. Então, voltando lá na nossa introdução, o que eu queria que a gente aprendesse? Se nós vamos fazendo uma igreja, se nós vamos instruindo um povo,
e a gente vai instruindo esse povo muito separadamente, parece que nós estamos voltando a antigos rudimentos. Parece que nós vamos separando então o povo por idade, por comunidade, por cultura, por nascimento, por classe social, por padrão financeiro. E não é isso que a realidade do Evangelho inaugura. Não é isso que Jesus veio trazer para nós. E então o texto começa a apresentar para nós uma nova condição. A condição em Cristo, do verso 13 ao verso 22, que é o mais agora. Mais agora em Cristo Jesus. Todo mundo que estava longe foi aproximado, mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. O objetivo dele então era criar em si mesmo, nele, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Por meio dele, tanto nós como vocês têm acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o mandamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornar morada de Deus por seu Espírito. Cristo então quebra o muro. Nós somos aproximados pelo sangue na obra da cruz. Somos habitados pela sua paz. Lembrando de João 14, a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. Dou de maneira permanente. Somos então reconciliados. Não temos mais muro, temos acesso igual pelo Espírito. Já não há mais separação nem divisão. Somos feitos então uma nova humanidade. Deus faz uma família de gente transformada. É isso que nós precisamos sair daqui compreendendo. Uma família de gente transformada. Você lembra que lá em Colossenses diz que a nossa realidade foi mudada? Nós fomos transportados de realidade. Fomos transportados de uma realidade de império para uma realidade de reino. Eu não sei se você já passou despercebido por esse texto, porque às vezes eu vejo pessoas dizendo assim: nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Negativo. Nós somos transportados do império das trevas para um reino de luz. Realidade de império e realidade de reino são totalmente distintas. Como que o império avança? O império avança por força, poder, performance, desempenho. O imperador morre, quem é o próximo imperador? O mais forte, o mais valente, o mais conquistador, o mais ousado. Realidade de reino. Um rei tem um filho de 7 anos e o rei morre hoje. Quem é o próximo rei? O filho de 7 anos. Independente da performance, do desempenho, da força e das conquistas. Porque é uma realidade de compromisso. É uma realidade de aliança. E não uma realidade de desempenho, força, performance e poder. Nós fomos transportados de uma realidade onde a gente tinha que ficar competindo um com o outro. Aonde a nossa vida valia pelo que a gente produzia. Onde a nossa relação com Deus valia pelo nosso desempenho. Aonde a gente apresentava para Deus a nossa santidade, a nossa pureza. E não que a gente não tenha que batalhar por isso. Mas não porque Deus vai mudar com a gente. Nós agora fomos inseridos numa realidade de reino e não mais de império. E você já não vale mais pelo seu desempenho e performance, pelo seu bom comportamento. Você agora foi inserido numa realidade onde o que vale é compromisso, aliança. Agora nós vivemos dentro da realidade do Evangelho. Viver as relações, então, a partir da realidade do Evangelho, expande a nossa capacidade relacional e possibilita a diversidade. Viver na realidade do Evangelho expande a sua capacidade relacional. Meu irmão, se você só consegue relacionar com pessoas muito parecidas com você, se você é uma pessoa que vive de terno e tem muita dificuldade de se relacionar com pessoas que têm muitas tatuagens e muitos brincos e são muito alternativos, você precisa meditar sobre a nova realidade que você foi inserido. Se você é um idoso
e tem dificuldade de se relacionar com algum jovem da sua igreja, você precisa meditar sobre a nova realidade que você foi inserido. Se você é um adolescente e tem muita dificuldade de participar de reuniões onde você tem um idoso, onde você tem uma pessoa mais velha, alguém mais truculento, alguém mais conservador, e você agora como adolescente está aí extremamente engajado, alguém revolucionário, e você está tendo muita dificuldade, eu quero te dizer que na nova realidade da qual você foi inserido, você precisa lutar pela manutenção da unidade do Espírito. Você foi inserido numa realidade onde a comunidade da qual você faz parte é uma comunidade sobrenatural. Irmão, se a gente não consegue estabelecer relacionamentos com diversidade no nosso meio, então talvez nós não estamos revelando e manifestando a realidade do Evangelho com autoridade na sociedade. Lá na nossa igreja nós começamos a viver algo interessante. Nós temos uma reunião toda segunda-feira onde a gente ora pelos cultos que estão por vir, avalia o culto que passou e planeja o culto seguinte. Pensa em liturgia, quem vai fazer a pregação, se a gente vai inaugurar uma nova série e tal. E nessa reunião nós começamos a orar pela nossa igreja sobre diversidade. Por exemplo, nós não tínhamos nenhum portador de necessidade especial na nossa congregação. Já tivemos, há um tempo atrás. Aí quando nós plantamos uma igreja, ele foi para essa igreja em plantação, e aí nós não tínhamos mais. Aí começamos a orar nesse sentido. Nós entendemos também que a nossa igreja tinha poucos negros. Começamos a orar nesse sentido. E começamos a orar então por diversidade, do jeito que Deus quisesse mandar. E apareceu um cadeirante na nossa escola. Ele não congregava na nossa igreja, mas começou a fazer parte da nossa escola na segunda-feira. E a sala na qual ele teria aula era uma sala que tinha um degrau dessa altura. E nós nunca tínhamos visto a altura daquele degrau, até aparecer um cadeirante. E aí nós entendemos que nós estávamos orando por uma coisa que nós não estávamos preparados para receber. Nós criamos uma rampa, mas aí nós começamos a pensar também que nós precisamos ter uma vaga para deficiente físico no nosso estacionamento. Lá nós temos um estacionamento de 4 vagas, é tudo que nós temos. Mas nós falamos assim, uma dessas vagas vai ser uma vaga para deficiente. E aí nós recebemos uma família, por isso que onde há visão, há provisão, né? Nós fizemos a vaga e recebemos uma família que tem um filho que, além de ser cadeirante, ele tem uma má formação cerebral e autismo. E aí nós recebemos quase toda uma cota numa pessoa só. Que agora nós temos uma pessoa cadeirante e isso fez a gente criar um lugar no auditório para ele. Então nós fizemos uma fileira com menos uma cadeira. E não só uma, nós fizemos umas 4. Por quê? Nós já pensamos nas pessoas com carrinho de neném. No caso, a gente não tem uma sala boa como a de vocês ali, que pode ficar com neném. Então, nós tivemos que repensar algumas coisas básicas para a gente conseguir ser essa comunidade que revela a comunidade sobrenatural. Depois apareceu outra criança com autismo. E agora os nossos irmãos têm que aprender que no culto da manhã, de vez em quando tem um gritinho de criança. Porque a criança com autismo, o barulho vai incomodando ele e de vez em quando ele dá um grito como expressão. E muita gente achava que aquilo era uma criança indisciplinada. E aí foi uma excelente oportunidade da gente apresentar a família para a igreja, explicar a situação. E o que está acontecendo agora? Outras mães com filhos com autismo estão procurando essa mãe. Possivelmente a nossa igreja vai ser uma grande recebedora de famílias que têm filho com autismo. Porque o que acontece? Os pais preferem não ir no culto, porque começa a incomodar, a gente começa a olhar com um olhar ruim. Às vezes a igreja não é preparada, não tem uma vaga, não tem uma cadeira, não tem... E aí, então, eu estou dando um exemplo muito prático, mas é porque esse exemplo pequeno revela uma transformação no entendimento, da gente querer ser essa comunidade sobrenatural, expandir a nossa capacidade relacional, viver de maneira mais diversa. A gente precisa da diversidade para o amadurecimento, irmãos. Adolescente que só reúne com adolescente, fica adolescente. Por isso que nós estamos tendo gente com 30 anos, adolescente. Nós precisamos pensar a nossa logística de maneira que eles tenham conteúdo apropriado, mas que eles não sejam privados da relação com o mais velho, com o idoso. Eu não estou aqui, pelo amor de Deus, viu, Renato, querendo mexer na estrutura organizacional da igreja. Eu estou falando da igreja brasileira. Nós estamos nos rendendo
a lógica do consumo. A gente vai segmentando, segmenta a igreja, segmenta as programações, segmenta as nossas relações. Nós não queremos conviver com o diverso. Você quer visitar alguém que tem um padrão social muito inferior ao seu ou muito superior ao seu? É desconfortável, irmãos. Tem hora que eu visito casa que eu não sei nem como usar os talheres. Eu moro num apartamento de 2 quartos. Nossos talheres são misturados do primeiro ano de casamento com os que a gente comprou semana passada. A gente gosta muito de receber, mas é do nosso jeito. E quando eu tenho que ir numa casa mais abastada, isso exige de mim. Do mesmo jeito que quando eu tenho que ir num lugar para sentar no chão. E se eu tiver que escolher, eu vou escolher os iguais. A não ser que eu entenda que agora eu fui inserido numa nova realidade. E isso vai produzir em mim amadurecimento. Por isso que o casamento amadurece tanta gente. Porque via de regra Deus nos une com o totalmente outro. Depois que a gente casa, né, a gente olha para a pessoa e fala assim: cadê aquela pessoa que eu namorei? O que fizeram com ela? E aí é exigido da gente maturidade. É exigido da gente abrir mão. Então eu abro mão do hino que eu amo para tocar uma música de tradução americana. Porque eu sou meio batistinha no gosto musical. Mas lá na minha igreja o povo gosta de tradução americana. De vez em quando eu dou uma cutucada, entra um hinozinho. Então, eles sofrem quem eu sou na relação. E eu sofro quem eles são na relação. O problema é que muitas vezes só as pessoas é que estão sofrendo quem você é na relação. Você precisa aprender a sofrer quem os outros são na relação. Topar essa diversidade. Nós precisamos de gente diferente de nós para mantermos fiéis no Evangelho. Senão isso não exige nada da gente. A gente precisa de uma relação que o compromisso de estarmos juntos é o amor de Cristo e nada mais. O compromisso não é a picanha. Eu gosto de ir na casa do fulano, que quando eu vou lá só tem picanha. Tem que ir na casa que tem colchão duro, irmãos. Que lá o compromisso vai ser só o amor de Cristo. Aquela carne ressecada. Mas o compromisso é o amor de Cristo, não é a qualidade do que é servido. Não é o quão parecido nós somos. Se eu me relaciono com o Felipe porque ele é da mesma idade, porque ele casou no mesmo tempo, porque a gente tem filho da mesma idade, porque a gente gosta das mesmas coisas, veste roupa parecida, então a nossa relação não revela nada de sobrenatural. A relação lá na igreja que revela o sobrenatural é a minha relação com o seu Paulinho, um senhor de 72 anos, quase onipresente, ele está em todas as missões da igreja. Eu e ele somos opostos. Toda vez que surge uma pauta no conselho, ele é do conselho. Toda vez que surge uma pauta no conselho, eu vou para um lado e ele vai para o outro. E isso é um presente para a igreja. Se a igreja perder um de nós dois no conselho, ela é empobrecida. E a gente se ama. Eu e o seu Paulinho, quem vê a gente assim num culto, né, Laurinha? Não imagino como nós somos numa reunião de conselho. Isso é importante para a nossa maturidade. Relações que são baseadas no amor de Cristo e não pelas afinidades. O que torna então a nossa comunidade sobrenatural, irmãos, são justamente as relações serem pautadas nesse amor e no que Ele fez. Relações improváveis com pessoas improváveis. Esse é que é o testemunho do Evangelho. Nós temos então uma missão para dentro que revela e inspira algo lá fora. Eu queria que hoje a gente ficasse com essa inquietação. Como diz o Paulo Júnior, pastor que é lá do Ministério Sal da Terra também, dorme com esse barulho. Né? Como eu disse, eu não estou propondo nada estrutural, estou propondo algo do seu coração. Você topar receber pessoas totalmente diferentes do que você tem recebido na sua casa. Você optar por relacionar com pessoas que só o amor de Cristo é a base da relação de vocês. Você orar para que a sua igreja, o seu povo, seus parentes, sua família, seja um povo que recebe gente diferente, que exige de vocês. Quem é o seu Mefibosete? Quem aqui tem uma coragem de fazer a oração que Davi fez? Tem alguém
da casa de Saul, que eu possa abençoar, que eu possa agir com benevolência. E aí tem um Mefibosete, alguém deficiente, que tem que ser carregado, que tem má aparência, que tem deficiência, que é o último a chegar na mesa, porque alguém tem que ir lá buscar. Todo mundo está com fome, tem que ficar esperando. Aí, como ele tem deficiência, é o primeiro a servir. Você está com fome, tem que esperar servir o Mefibosete. Quem é o seu Mefibosete? Quem é alguém na sua relação que não é totalmente confortável e só é baseado no amor de Cristo? Para a gente pensar em missão relacional, irmãos, nós precisamos levar isso às últimas instâncias. A realidade do Evangelho quebra as barreiras e joga a gente numa nova realidade. E se a gente não topar viver isso, então nem adianta a gente conversar sobre isso aqui. Se a gente não consegue viver isso no nosso cotidiano, não adianta. Amém?